Olá, quarto ano. Vamos a mais uma aula de ciências. Hoje dando continuidade no capítulo 5, que fala sobre o mundo dos fungos, né? A parte 2 desse capítulo, por isso que eu coloquei aqui. E trago mais uma vez nesta aula a presença de Nossa Senhora, para que ela possa interceder e dar sabedoria para que a gente possa aprender o conteúdo dessa aula de hoje, né? Vamos lá ao nosso roteiro para saber o que vamos aprender hoje nesse capítulo 5. Pegando o roteiro de vocês aí, em ciências, nós iremos hoje compreender a forma de reprodução dos fungos e a importância econômica dos fungos, compreender que micoses são doenças causadas por fungos, aprender formas de prevenção contra a micose, retornar a importância do fungo como agente decompositor da matéria orgânica. Hoje em ciências, nós iremos trabalhar as páginas 57 até a 63, tá? Eu peço que vocês, após esse vídeo, cliquem nos links que estão aqui. Esses links estão com documentários, com vídeos muito bons falando sobre esse assunto para que vocês entendam melhor, aprendam melhor. E ainda nessa página, há atividades, aliás, ainda nesse assunto, há atividades nas páginas 58, 60, 62 e 63 que os senhores devem realizar. Não há atividade complementar na aula de ciências dessa semana, tudo bem? Vamos lá pegar o nosso livro na página 57? Ok, pegando o nosso livro, vamos lá? Então, o livro ele começa nessa página falando sobre a reprodução dos fungos, né? Vamos ver o que ele traz pra gente. Nós temos uma figura ilustrativa da representação sem escala de cores fantasia, aqui nessa imagem como ele está mostrando, tá bom? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui o tamanho da tela, beleza, ficou melhor. Então ele diz: em fungos como o búfalo de lobo, as células estão intimamente ligadas umas às outras, formando uma fileira de células chamadas hifas. O que eu vou pedir para vocês? Nesses textos aqui, irá aparecer muitas palavras que vocês não conhecem e que não são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então eu vou pedir que os senhores grifem lá essas palavras, né, que a professora pegou o marcador dela errado. Vamos grifar essas palavras, tá bom? Para que vocês depois possam procurá-las no dicionário, tá bom? O significado de cada uma dessas palavras aí. Combinado? Então, uma das primeiras palavras aí, ó, hifas, né? Não é uma palavra comumente usada, então vocês já podem grifá-la. A formação de novos fungos multicelulares ocorre quando células reprodutivas chamadas esporos, olha lá, uma palavra também que pode ser demarcada com o marcador de texto de vocês aí para ver depois, caem no chão e germinam formando as hifas, que se entrelaçam e dão origem ao micélio. O que significa isso aí, né? Vamos pesquisar depois para descobrir? E vocês podem até colocar lá no caderno de ciências. Momento da liberação de esporos pelo fungo bufa de lobo. Olha lá. Ele fala que tem uma altura de 10 centímetros e pede que você veja a seguir como ocorre a formação de um cogumelo. Olha lá. Primeiro momento, as células reprodutivas, ou seja, os esporos são eliminados. Ocorre a germinação dos esporos e o crescimento das hifas. As hifas se ramificam e formam micélio. Ocorre o desenvolvimento do corpo de frutificação. Corpo de frutificação e micélio aqui para vocês, ó. Desenvolvimento de um cogumelo de chapéu pela germinação dos esporos e pela formação do micélio. Aí a gente tem aqui uma observação. Será que eliminamos os fungos do pão ou de frutas quando cortamos somente a parte em que ele aparece?
Não. Quando um alimento apresenta sinal de bolor, que é essa área aqui, significa que a maior parte dele já está com fungos. Ou seja, com a propagação deles e a formação das hifas, o que pode ocasionar reações em pessoas alérgicas, tá bom? Então não é aconselhável, né? E o nosso livro ainda complementa dizendo que a formação de um cogumelo e principalmente no boxe de curiosidade, que é esse daqui, ele nos alerta que nós possamos tomar cuidado com a ingestão de alimentos que apresentam bolor ou início de decomposição, né? Pois se você encontrar um alimento em estado como esse, não adianta apenas cortar a parte do bolor, ou seja, a parte que está o fungo, tá? Porque geralmente você precisa descartar esse alimento, porque nele, quando uma porção desse alimento ele cria esse bolor, já é indicado que a maior parte dele pode causar uma indigestão, tá bom? Dando continuidade, vamos para a página 58, ele começa a falar das doenças causadas por fungo. Farol. As micoses são exemplos de infecções causadas por fungos em diversos locais do corpo. Observe alguns locais mais comuns de micoses em criança. A cabeça, que pode aparecer micoses no couro cabeludo. A boca, conhecida popularmente como sapinho, a candidíase, é caracterizada pela presença de manchas brancas na língua e em outras regiões da boca. Nas unhas, há fungos que causam micoses nas unhas das mãos, deixando-as amareladas e quebradiças. No tronco, manchas brancas podem ser sinais de micoses na pele. E nos pés pode aparecer micoses entre os dedos, conhecidas como as famosas frieiras, tá? Eu também mandei para vocês um link que está falando sobre esse assunto das micoses. Então é muito interessante que vocês assistam o documentário que eu mandei, tá bom? Em seguida vocês vão responder a atividade que ele está pedindo, ok? E ainda o nosso livro enfatiza que, retomando a atividade da sessão do farol sobre a micose, nós temos a leitura, né, da página 54, e ele pergunta se você sabe o que é micose, né? Se alguém conhece seus sintomas ou se alguém já adquiriu alguma, tá? Eu quero que vocês acompanhem a leitura desses boxes dentro da ilustração, que ele vai indicar, tá? O importante cuidado que nós devemos ter com a nossa pele, ok? Dando continuidade aqui, nós vamos para a página 59, que está falando sobre a prevenção contra as micoses. Para evitar as micoses de pele, é fundamental adotar medidas preventivas, como as listas a seguir. Por exemplo, secar bem o corpo após o banho é importantíssimo, especialmente as dobras de pele, como as axilas, as virilhas e os dedos dos pés. Evitar andar descalço em locais públicos, como piscinas, praias e parques também. Não usar objetos de outras pessoas, como roupas, calçados, pentes, toalhas, aparelhos de depilação, bonés, entre outros. Optar por calçados mais largos e ventilados em dias quentes para evitar que os pés suem muito. Ainda aqui no canal da Curiosidade, nós temos doenças dos fungos nas plantas. Essa folha aqui, ela foi infectada pelo fungo chamado Pucinium indis, conhecido como ferrugem. Vocês acham que é só os seres humanos que pegam fungos, que pegam bactérias? As plantas também. Você sabia que as plantas também são parasitadas por fungos? O fungo ferrugem é um exemplo de fungo que parasita as folhas das plantas, causando manchas amareladas sobre elas. No farol, a gente tem a micose das rãs, né? Ele fala, o zoólogo Luiz Felipe Toledo e os microbiólogos Conrado Vieira e Domingos Leite, da Universidade Estadual de Campinas, conseguiram isolar e cultivar em laboratórios 3 variedades encontradas no Brasil do fungo Batrachoschitrium dendrobatidis, associado ao declínio das populações de anfíbios em diferentes regiões do mundo, causador de uma infecção de pele em sapos,
rãs, pererecas e salamandras. O fungo foi identificado em 1998 no Panamá e pouco depois em outras áreas, em outros países das Américas, Europa, África e Oceania. Sabe-se que o fungo contamina também outras espécies de anfíbios na Mata Atlântica e em criadouros de rã-touro, né? Seu nome científico, Lidobates catesbeaiaulus, introduzida no Brasil para a produção de carne. Segundo testes preliminares, as variedades brasileiras do fungo são distintas das de outros países, mas nada se sabe sobre sua virulência. Queremos saber de onde vieram e se também estão matando os anfíbios, afirma Toledo. Isso aqui foi uma pesquisa da FABESP, tá? Sobre a micose das rãs, de Ricardo Zozerto, em 2011. Tá? E aqui nós temos uma foto da rã-touro, que é uma das espécies de anfíbios afetadas pelo fungo, tá bom? Com base no texto, você vai tentar observar os possíveis efeitos da diminuição das populações de sapos, rãs e pererecas no ambiente, considerando a população de insetos transmissores, e você vai anotar suas conclusões, tá? Falando ainda, dando uma ajuda para vocês, nessa seção aí, para que vocês tenham uma ideia do que escrever aí. A seção do farol, ela traz a preocupação com o meio ambiente, e em especial com sapos e rãs atingidos por um fungo de pele que contamina ainda outras espécies de anfíbios na Mata Atlântica, tá? Nessa seção, você ainda pode observar o declínio das populações dos anfíbios, ou seja, a diminuição que está havendo desses tipos de seres vivos. E aí você vai aproveitar e pode fazer uma pesquisa antes de responder isso aí, os conceitos de extinção de espécies e suas consequências para o meio ambiente e as relações estabelecidas entre espécies dentro das cadeias alimentares conforme nós estudamos, tá bom? Dando continuidade ainda, na página 61, nós temos a importância econômica e ambiental dos fungos. Ele diz que muitos fungos podem ser utilizados na alimentação e na fabricação de diversos produtos de interesse econômico, como medicamentos, biocombustíveis, pães, queijos e etc. Né? Outros produtos. Aqui nós temos a imagem do cultivo de cogumelos agaricos, conhecidos como champignons, utilizados na alimentação. Aqui nós temos um queijo chamado queijo Roquefort, que é preparado com fungo Penicillium roquefort, tá? Biocombustíveis, como ele está falando aqui, é o combustível de origem orgânica não fóssil, ou seja, não é derivado do petróleo. O biocombustível obtido pelo processo de fermentação da cana-de-açúcar é o álcool, denominado etanol, tá? Abaixo nós temos uma imagem das leveduras que realizam o processo de fermentação. Neste processo formam-se bolhas, como vocês estão vendo aqui, microscópicas de gás carbono, o que contribui para tornar o pão macio. Olha lá. E aqui do outro lado nós temos imagem de como as bactérias, os fungos, são agentes de processo de decomposição. Por isso, esses organismos têm papel ecológico fundamental na reciclagem da matéria nos ecossistemas, de acordo com vocês também já viram isso na cadeia alimentar. Ainda aqui de olho no farol, nós temos se você apresentar uma infecção causada por bactéria, micro-organismos causador de doenças, o médico poderá lhe receitar um antibiótico para o tratamento. Um deles é a penicilina, que é bastante conhecido. Lembrando que nem todas as pessoas podem tomar. Lembra? Existem pessoas que são alérgicas, tipo a professora, eu não posso tomar nada que tenha penicilina. A penicilina ela foi descoberta pelo bacteriologista escocês Alexander Fleming e por seus colaboradores a partir do fungo Penicillium notatum em 1928, e ele deu início a uma grande conquista na área da medicina. Fleming observou que esse fungo libera um tipo de material que impede a multiplicação das bactérias. Ele chamou esse material de penicilina, que foi disponibilizada para combater infecções somente no ano de 1941.
Na página 62, você tem um registro de viagem. Atividade 1 vai pedir que você complete a figura abaixo com o nome das partes de um cogumelo. Né? Lá em cima, nós temos um texto falando sobre isso. A questão número 2 está pedindo que vocês leiam os itens aqui e tentem descobrir a relação deles aos fungos e complete a cruzadinha, tá bom? A última página, que é até onde nós vamos, que é a 63, ele está dizendo na âncora: neste capítulo você aprendeu que os fungos são peças-chave nas cadeias alimentares, pois atuam na decomposição da matéria orgânica. Esses importantes organismos estabelecem diversas interações com outros seres vivos, as quais podem ser harmoniosas ou desarmoniosas. Para relembrar alguns dos conceitos estudados, você vai ter que completar o reino fungi. Vocês também podem usar o material de apoio para tentar responder essas questões aqui. Ainda podem refazer uma leitura nesse material do capítulo 5, tá bom? Então a nossa aula vai até aqui na página 63. Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.